nós vamos falar sobre Factfulness, o salutar hábito de só tirar conclusões, de só raciocinar baseado em fatos e dados. Porém, mais do que isso, é necessário contextualizar esses fatos e dados. E nesse sentido, há um livro que recebi de presente, fiquei muito lisonjeado, do meu amigo Aldo Matos, e eu li de uma lapada só, interessantíssimo livro. Como sempre, vou falar sobre temas ligados ao livro, porém não estou substituindo o livro. Pelo contrário, recomendo que todos o leiam. Então, basicamente, nesse livro, e é um livro agradável porque o autor, o sueco, ele é cheio de exemplos, e ele fala de alguns instintos, como ele chama. Por exemplo, o instinto da separação. Nós e eles. Mundo ocidental versus mundo oriental. Países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. E ele alega para o risco dessas comparações. Porque, na realidade, a média, seja em que parâmetro for de cada um desses países, não representa o todo. Então, observe que ainda países que estão, sem dúvida, em termos de IDH, bastante abaixo na escala, não significa que toda a população esteja naquele nível. Haverá sempre um percentual desta população que tem os mesmos gostos, os mesmos prazeres, as mesmas tendências, as mesmas visões do mundo que nós, por exemplo, classe média, média alta, daqui do Brasil ou de onde for. Então, cuidado ao comparar grupos, nós e eles. Esse é o instinto da separação. Outro instinto que ele menciona é o instinto da negatividade, que é algo normal. Obviamente, a imprensa vai sempre destacar a queda de um avião, porque morreram tantas pessoas, e não os milhares, milhões de aterrissagens e decolagens que ocorrem sem nenhum incidente. Então, obviamente, o foco da atenção são os aspectos negativos. Porém, temos que tomar cuidado com esse instinto. Porque, por exemplo, eu posso olhar para um determinado país, digamos, do terceiro mundo, como se costuma dizer, um país subdesenvolvido, e ver que a taxa de mortalidade é muito elevada. Isso é ruim. Porém, eu posso ter um outro olhar e ver que essa taxa de mortalidade vem decaindo. Mesma coisa com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu posso olhar, por exemplo, para a taxa de IDH de Moçambique, comparar com a da Dinamarca e ver que está muito abaixo. Mas ao longo dos últimos 15 anos, o aumento percentual do IDH em Moçambique foi muito superior ao aumento percentual na Dinamarca. Isso tem importância, inclusive, na questão da escolha de mercados para quem está lançando produtos. Um terceiro instinto que ele menciona é o instinto da linha reta. Apesar de estarmos cercados de curvas, o grande arquiteto Oscar Niemeyer dizia o mundo é feito de curvas, temos a tendência de ver as coisas numa linha reta. E basta um exemplo simples. Se você pega a taxa de crescimento de um bebê do 0 aos 5 anos e extrapolar isso numa linha reta, quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter 5 metros de altura. Não é assim a curva. Não é uma reta, é uma curva. E muitos fatos se desenrolam desta maneira. Então, crer na linha reta nos leva a visões equivocadas. Outro aspecto que ele menciona é o instinto do medo, que nos faz, por vezes, sobrevalorizar certos aspectos. Por exemplo, sabemos que, não estou defendendo os agrotóxicos como um todo, mas sabemos que muitos agrotóxicos têm substâncias cancerígenas. Agora, em determinado percentual, os agrotóxicos vão ajudar a agricultura, vão gerar mais comida, vão mitigar mais fome. E os percentuais estarão, quando adequadamente utilizados, estarão abaixo dos níveis perigosos. Por outro lado,
Vou lhes dar um exemplo. Com a pandemia, criou-se o mito de que a ivermectina é eficaz contra a pandemia. Realmente há alguns estudos nesse sentido. Só que em dosagens muito superiores àquela que seria normal de se utilizar, né, para as afecções de pele, parasitas, etc. Então há pessoas que, com medo da pandemia, estão tomando altas doses de ivermectina e gerando muitos cânceres hepáticos. É o medo agora no sentido reverso, empurrando para uma política suicida, uma postura suicida. Um outro instinto que ele menciona é o instinto do tamanho. Muitas vezes nós vemos apenas números absolutos. Nesse sentido, é fácil dizer que a China é o maior poluente do mundo. Mas a China tem 1,5 bilhão de habitantes, enquanto que os Estados Unidos, com seus menos de 400 milhões, se você fizer per capita, obviamente os Estados Unidos poluem muito mais. Para não falar sequer do consumo. Li em algum lugar, não foi nesse livro, que se o planeta todo tivesse o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos, seriam necessários 7 planetas Terra para sustentar este consumo. Outro instinto que ele menciona é o instinto da generalização. Toda vez que avaliamos alguma coisa concernente a algum país, buscamos ver o país todo como representante daquele grupo. Cuidado, porque a maioria, eventualmente, pode ser 99%, mas a maioria pode ser 51%. Então temos que ver que, se temos uma imagem de um grupo, não podemos extrapolar isso para todo um país. Outro instinto é o instinto do destino. É assim mesmo, isso é cultural, não vai mudar nunca. Vemos isso, inclusive, infelizmente, no nosso próprio país. Mas é assim mesmo, não vai mudar nunca. Não importa qual seja o viés político, não estou querendo abordar política. Mas o fato é que há solução. É difícil. Difícil, mas não é impossível. Não podemos nos conformar com o, teoricamente, destino. Outro instinto que ele se referencia é o da perspectiva única. Ou seja, nós que fomos criados aqui no Brasil, ou o americano que é criado nos Estados Unidos, ou o indiano que é criado na Índia, tende a ver o mundo todo sob o prisma da sua ótica, de sua percepção, de sua criação. E percebam que cada país tem suas culturas e você não pode avaliar as culturas e posturas de outros países, de outros povos, sob a mesma ótica que a nossa. Isso é fundamental, principalmente na questão de gestão de projetos que estão cada vez mais internacionais, cada vez mais globalizados. Um outro instinto a que ele se refere é o instinto de culpar. Ou seja, de uma maneira geral, busca-se sempre um bode expiatório, alguém em que se possa jogar a culpa, alguém ou um grupo. Isso leva a consequências funestas. Há que ver que na Segunda Guerra Mundial, Hitler jogou todas as culpas da Alemanha, que certamente tinha muitas mazelas, em um grupo. E foi deliberado, ou seja, ele encontrou um grupo no qual jogar a culpa. E se alavancou em cima disso aí. Então, esse é um cuidado que devemos ter. Não culpar pessoas, não culpar um grupo, buscar ver quais são os problemas que enfrenta o sistema, qual o problema que há no sistema. E, finalmente, ele menciona o instinto da urgência. Ou seja, quando nos deparamos com um problema, todos nós temos a maior pressa em resolvê-lo. E muitas vezes o problema não tem solução rápida e imediata. Problemas estruturais do nosso país, por exemplo, não vamos imaginar, mais uma vez, independente do viés político, não vamos imaginar quem quer que seja vá resolvê-lo em 1, 2, 3 anos, em um mandato. Vai ser um processo longo. E nós temos essa tendência de querer ver tudo resolvido de forma urgente.
Passei aqui pelos 10 instintos mencionados no livro, porém, mais uma vez, recomendo fortemente que o leiam. E fica aqui meu agradecimento ao meu amigo Aldo Matos, que me regalou esse presente. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.